Salve minha rapaziada do Bola em Foco, o Campeonato Brasileiro vai começar e logo no princípio nós vamos ter alguns grandes jogos, alguns atuais campeões, né, mediante esses anos e grandes expoentes como o Fluminense que joga hoje às 4 horas da tarde contra o América Mineiro. Bom, é um jogo que traz para mim grande expectativa, o jogo do Fluminense. Vou falar um pouquinho aqui de Brasileirão, né? Esse jogo do Fluminense no Brasileirão traz grande expectativa porque acredito eu que o Diniz, até mesmo porque no meio de semana poupou o Paulo Henrique Ganso e outros jogadores também quando fez o placar de 3-0, acredito que o Diniz vai querer começar a todo vapor o Campeonato Brasileiro, pois sabe da importância de um campeonato de pontos corrido e sabe da importância de ter e se colocar bem. Gold City? Quase. E se colocar bem em relação, né, a logo no princípio ali das rodadas por conta do desenrolar do campeonato e aí depois vai se afunilando junto com as finais de Copa do Brasil e também com as finais, né, da Libertadores da América. Então acredito eu que essas equipes como o Fluminense, do Diniz, e hoje também nós temos o Palmeiras 4 horas contra o Cuiabá, já pegando o gancho, vão começar bem, vão começar desempenhando bem, né? Pouparam jogadores nos jogos de meio de semana e vão vir com força total para que eles possam pontuar e fazer 3 pontos. Falando um pouco mais de Palmeiras, acho que o Palmeiras é o grande favorito, principalmente depois da decadência aí do Flamengo nos últimos dias em relação... Nos últimos dias não, né? Nesse ano em relação à escolha de técnico e tal e outras coisas. Então acredito eu que o Palmeiras é o grande favorito a ser campeão por conta da manutenção que o Abel Ferreira consegue colocar no elenco e por conta também desse elenco que já vem jogando há muito tempo junto, há uns 3 ou 4 anos junto, e eles conseguem desempenhar e como eu já disse aqui em outras diversas oportunidades, o Palmeiras sabe jogar qualquer que seja o jogo com jogador a menos, jogo com placar adverso e principalmente os jogos que ele está à frente dos seus adversários. Então acho que é outro time também que vai começar com força máxima hoje. Acredito que esse jogo do Palmeiras aí no mínimo aí é uns 4-1 ou 3-1. E também às 4 horas nós temos Atlético Paranaense e Goiás. Desse jogo aí a gente tem que ver o que realmente vai acontecer, mas acredito que o Atlético Paranaense seja... Tô pegando a colinha aqui, tá, galera? Acredito que o Atlético Paranaense seja grande favorito. O time do Goiás é um time que pra mim tem que abrir os olhos, porque senão vai brigar por rebaixamento. É um time que eu vi um pouco do Campeonato Goiano, né? E é um campeonato, sendo muito sincero aqui, fraco, tá? E o Goiás teve grande dificuldade dentro desse campeonato. Vi um time muito espaçado, jogadores um elenco um pouco modesto. Então acredito que o Goiás tem que abrir o olho aí porque é um forte concorrente a não cair, a cair na verdade. E enquanto em relação ao Atlético Paranaense, acho que o Atlético vai brigar ali mais uma vez por zona de Libertadores, alguma coisa assim. O Atlético também que é um time que já está jogando há uns 2 ou 3 anos junto. Então um elenco que sempre está chegando ali na parte de cima, pelo menos para brigar por Libertadores. E aí a gente fecha os jogos. Na verdade esse jogo do Atlético e Goiás é 6h30, né? Aí abre o horário de 6h30. E depois nós temos Botafogo e São Paulo, irmão, um jogo ruim, jogo duro. Jogo duro, 6h30, Botafogo e São Paulo. Na verdade não tenho nem muito o que opinar em relação a isso no Brasileirão, porque eu quero ver como que vai se desempenhar. Para mim, o São Paulo e o Botafogo também são dois times que tem que abrir o olho, porque provavelmente um deles vai cair esse ano, principalmente o Botafogo, né? E o São Paulo tem que abrir o olho. E para mim também, Gold City, para mim também tem que trocar a sua comissão técnica para que ele possa almejar, pelo menos, brigar ali por meio de tabela e não correr nenhum tipo de risco em relação ao rebaixamento. Agora, em relação ao Botafogo,
por mais que tenha brigado por zona de Libertadores no último Campeonato Brasileiro, a gente tem que entender que o grupo do Botafogo, o elenco do Botafogo é muito modesto e que esse ano provavelmente vai brigar para não cair, tendo em vista também o começo de temporada. E aí a gente fecha com Fortaleza e Internacional, dois times também que vão brigar ali por zona de Libertadores. O time do Fortaleza é um time muito bom, é um time que eu gosto muito de ver jogar, principalmente por conta da sua intensidade. Tem que acertar um pouquinho o pé ali em relação, porque o Fortaleza cria muitas oportunidades, porém não consegue reverter tudo isso em gol. Se conseguisse, estaria hoje na Libertadores, não teria caído, né, logo no princípio. E o Internacional, aquele time que sabe jogar, né? Tem Alan Patrick, tem aquele rapaz Lourinho, cara, que eu esqueço, joga muita bola com o Mano, sempre coloca ele no segundo tempo. Esqueço o nome dele. É um time bem fortificado, bem coeso, que também vai dar trabalho aí no Campeonato Brasileiro. E Red Bull Bragantino também, e Bahia, né? Bahia que agora foi comprado pelo Grupo City. O Red Bull Bragantino vem fazendo grandes campeonatos consecutivos. Acredito também que é outro time que vai brigar por zona de Libertadores, e já o Bahia vai brigar ali para ser meio de tabela. E em relação a Atlético Mineiro e Vasco, acho que é um jogo duríssimo para o Vasco. Vale se lembrar também que o Vasco está brigando, acho que o Vasco não tem elenco para cair, porém vai brigar ali por meio de tabela e, se for possível, beliscar a Libertadores. Já o Atlético Mineiro é um time que também provavelmente vai estar na Libertadores, na zona de Libertadores, e que a gente vai ter que esperar um pouco o decorrer do campeonato para poder entender mais ou menos se o Atlético só fica pela zona da Libertadores ou vai despontar ali para a briga com o título junto com o Palmeiras. E aí amanhã a gente fala um pouco dos outros jogos, e principalmente Flamengo, que acabou de acertar com o Jorge Sampaoli, mas vai começar com o seu interino o Campeonato Brasileiro. Então é isso que eu tenho para trazer para vocês. Digam aí nos comentários o que você acha sobre o começo e a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos para cima, tá? Não esqueça do cucu. Curta, compartilhe e comente. Deixa aqui sua opinião para a gente poder trocar essa ideia e bater esse feedback. Tamo junto e até a próxima.